Minhas boas-vindas ao Movimento 140. Neste vídeo, nós vamos ver de onde vêm as palavras índio e indígena para finalmente entender por que há tanto debate sobre o seu uso. Mas antes, já curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos vídeos. Nós estamos também no Instagram, basta procurar por movimento.140. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu algum comentário desse tipo. Os portugueses e os espanhóis nem sabiam qual era a diferença entre a Índia e a América. Achavam que era tudo índio porque era lá que eles queriam chegar para pegar as especiarias. Este vídeo vai mostrar que essa frase não está totalmente errada, mas está incompleta e mal intencionada. Afinal, não parece ser nenhuma coincidência a semelhança entre o nome do país Índia e o termo índio. A palavra índio vem do latim Indus, que por sua vez vem do sânscrito Sindhu, e esse era o nome do rio e do Vale do Indo, que é uma região de fronteira entre o que nós conhecemos hoje como Paquistão e Índia. O nome em sânscrito significa rio ou corrente, o que nós conseguimos entender conhecendo o sentido das duas partes de origem indo-europeia que formam essa palavra. Quando essa palavra passou para o grego através do persa Hindus, ela se transformou em Indós, Índia. E durante esse processo, então, houve uma ampliação do seu sentido que deixou de significar só rio e corrente, mas também designava o lugar e os habitantes daquela região, ou seja, o país que estava além do rio, em direção ao Oriente. Portanto, a partir do nome do rio e do vale, essa palavra em grego passou por um deslocamento semântico. Isso significa que ela mudou o seu sentido original, designando também a região ou país que estava além do rio Indo. E esse país passaria a se chamar Índia e os seus habitantes Indoi ou índios. Mas e a palavra indígena? Também vem do nome do rio Indo? Então, índio e indígena significa a mesma coisa? O termo indígena vem do latim indígena, que é formado pelo advérbio inde, que significa de lá, e pelo sufixo gêneros, que significa nascido ou originário. Portanto, a partir da combinação desses elementos, nós temos que a palavra indígena significa originário de lá ou nativo. O advérbio do latim indi, e a sua forma correlata undi, significa lugar de origem, já que eles também preservam aquele sentido original da palavra Sindhu, que levou à origem de índio, como nós vimos. Já o sufixo gêneros deriva da raiz indo-europeia gen, que significa parir ou dar à luz. Agora, o mais interessante é que se nós formos mais ainda na origem desse termo, nós vamos ver que ele significa gerar, procriar e levar adiante. E esse é um aspecto fundamental desse sufixo, que expressa filiação, linhagem e até raça. Não é à toa que é daí que vem a palavra gênero. Porém, como a língua de um povo reflete a sua cultura e a sua visão de mundo, nós não podemos deixar de reparar em uma coisa muito importante. Nós dissemos que indígena significa literalmente originário de lá. Agora, então a pergunta é, de lá onde? De onde fala a pessoa que usa esse termo? Índio e indígena eram usados a partir do ponto de vista europeu, ou seja, de uma perspectiva de quem não é de lá. Por isso, essa palavra parte da visão do outro, da alteridade. Aliás, essa alteridade, esse olhar do outro em relação a um povo, está presente tanto na palavra indígena quanto na palavra índio. Eu já falei algumas vezes nesse canal que, em geral, a origem da palavra não é mais importante que o seu sentido sincrônico, ou seja, o sentido mais atual, contemporâneo, do presente mesmo. Mas nós temos que considerar que a construção de conceitos como o índio foi feita por uma perspectiva exógena, externa, ou seja, de fora. E no caso, por meio das invasões espanholas e portuguesas que, violentamente, formaram as bases dos Estados Nacionais que existem hoje na América Latina. Sabemos agora, então, que índio e indígena partilham a mesma origem em relação ao seu referencial, que é o olhar do outro, no caso, o olhar do Ocidente europeu. Até as invasões da América pelos europeus, o termo indiano só era usado para designar os habitantes de lá, que no caso era a Índia. Porém, quando os conquistadores chegaram na América do outro lado do mundo, eles então passaram a usar o mesmo termo para os nativos americanos. Mas é claro que eles sabiam que a Índia e a América não eram o mesmo lugar e não chamavam todo mundo de índio porque eram ignorantes e não sabiam qual era a diferença. Era o termo que se tinha na época para nativo. Portanto, passaram a chamar o continente americano e as suas ilhas próximas de Índias Ocidentais, em oposição, é claro, às ilhas orientais do lado asiático. Mas isso mostra que uma coisa não tinha mudado e, até hoje, parece que tem uma resistência para mudar.
a Europa continuou sendo o centro do mundo, ou seja, a referência espacial era baseada na localização do continente europeu. Aliás, a partir do século XV, o termo indígena era usado para designar os nativos americanos em oposição a indiano, que era como se chamavam os europeus que iam à América, mas voltavam logo. Isso incluía também os seus filhos, que na América eram chamados de criolhos. Então, não, os portugueses e os espanhóis não eram burros porque achavam que América e a Índia eram a mesma coisa. O uso do mesmo termo aqui ampliou o seu sentido, já que na língua romance não havia um termo melhor para falar do exótico, dos habitantes de lá fora. Mas então, qual termo devemos usar? Índio ou indígena? Bom, não há um consenso geral entre todas as comunidades nativas da América, mas o professor, escritor e ativista Daniel Munduruku, por exemplo, defende o uso de indígena, já que ele traz o sentido de originário, nativo. E essa meio que acaba sendo a recomendação geral, já que o termo índio parece não abrigar todas as complexidades e diferenças de todas as comunidades nativas do continente. Mas depois desse vídeo, nós descobrimos que indígena significa originário de lá, ou seja, a construção de seus sentidos também é feita a partir da visão do outro, de quem não é de lá. Acredito que a popularização de termos como povos originários começa a ressignificar o sentido do lugar de onde se fala e a posição das comunidades nativas da América e de outros continentes. Isso faz com que se inverta a lógica do lugar de onde se fala. Não é mais o outro que fala de um povo, mas é um povo que se reconhece como eu, ou seja, autor da própria história, e se reafirma como filho da própria terra. Uma terra que marca a sua origem, a origem do seu povo e a sua identidade, pela qual eles têm que lutar muito e também pelo seu direito de existência plena. Muito obrigado por ver este vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima!